Livro de São João, no capítulo 14, no versículo 16, eu agradeço. Alguém de você vai começar a sua aula de batismo hoje? Alguém? Nós vamos ter batismo, o último batismo, dia 30 de dezembro. Alguém que não é batizado, pretende começar hoje o seu curso de batismo? Se pretende, a professora está lá na porta esperando você, é só ir, tá bom? Amém? João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, Jesus dizendo, e Ele vos dará outro conselheiro, ou consolador, para estar com vocês para sempre. E eu rogarei ao Pai, eu vou pedir ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Se você puder agora, levanta a mão direita e fala assim: querido Espírito Santo, obrigado por fazer presença nesse lugar e na minha vida. De novo, querido Espírito Santo, obrigado por fazer presença nesta igreja e na minha vida. Amém? E você pode assentar-se. Espírito Santo. As crianças, né? Perdão. Eu falei. Eu não falei. Perdão. Deus abençoe. Obrigado, viu? As crianças para a sua salinha de aula agora. Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, uma pessoa da Trindade. Nós temos Deus Pai, que atuou na criação. Deus atuando na criação. Aí nós vemos a manifestação do Deus Filho, que é o Salvador. O Salvador. E o Salvador precisa que alguém o promova. Porque que o pecado entrou por um homem, o pecado precisava sair por outro homem. Não tinha condições do pecado ser cancelado a dívida na vida do homem, se não fosse por um homem. No livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, Deus diz assim para Adão e para Eva: eu vou colocar inimizade entre você, serpente, a tua semente e a semente da mulher. A semente da mulher vai pisar a sua cabeça e você vai ferir o calcanhar dele. Nesse versículo, Deus está dizendo que nós, Márcia, precisamos de um Salvador. Então, o Criador está anunciando que viria um Salvador. E o Salvador que viesse, ele precisava sair de uma mulher, um ser humano. E Deus, no livro de São João, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. São João 1, 1. No princípio, era aquele que é a palavra, Verbo. Ele estava com Deus, e era Deus. Olha o versículo 2, o que diz a Bíblia. Ele diz assim: ele estava com Deus no princípio. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido. Você pode dar um glória a Deus? Está falando de Jesus, Henrique. De Jesus, Ricardo. E olha só o versículo 4, diz assim:
Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. 5, pode ir até o 12, Sara. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, segura um pouquinho, chamado João. João foi o que veio anunciar o nascimento do rei. Toda vez que um rei vai visitar uma nação, ele manda sua equipe de batedores antes. Suponhamos que o Michel Temer vai viajar. Michel Temer, nosso presidente hoje ainda, daqui a pouco é Bolsonaro, ele vai fazer uma viagem na Rússia. Ele não vai pegar o avião e vai para a Rússia sem que alguém já foi antes, já viu o hotel que ele vai ficar, o banheiro que está de acordo, se a comida. Manda sempre um representante antes. Estou falando de Michel Temer. Não um presidente não muito poderoso, igual um Trump, não igual um francês, um coreano, um japonês, países grandes, poderosos economicamente falando, embora o Brasil, na minha opinião, é o futuro do mundo. Você pode dar glória a Deus por isso. Olha, comece a falar bem do Brasil, irmão. Comece a falar bem. As pessoas falam assim, se eu tivesse dinheiro, eu ia morar fora do país. Se eu tivesse dinheiro, eu ia morar em Piracicaba. Aleluia. Entendeu? É que eu tenho dinheiro, estou brincando, irmão. Se eu tivesse dinheiro, eu ia morar no Brasil. O Brasil é um lugar de oportunidade. Quem crê, dá glória a Deus. Tem países no mundo aí que são poderosos, que comprar meio quilo de carne é um sufoco. Aqui, se você quiser fazer churrasco, é só passar em qualquer esquina, tem um açougue vendendo. Então, nós moramos num país maravilhoso, um país poderoso, um país de oportunidades. Mas aqui não se ganha dinheiro. Ganha sim, ganha sim. E eu vou dar uma profecia na sua vida, irmãos. 2019. Começa a sonhar grande. Sonhar pequeno, Rodrigo, e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Quem sonha pequeno, sonha grande, dá o mesmo trabalho. O sonho grande, ele dá trabalho igual o pequeno. Realizar o sonho é outra história. Mas aí o que acontece? Sonha de acordo com o passo da tua perna. E sonhe grande, porque Deus vai fazer coisas grandes. Quem quer coisas grandes tem que pedir coisas grandes. Você pode dar glória a Deus por isso? E começar a planejar isso dia a dia. E começar a colocar isso no papel dia a dia. E começar a sonhar essas coisas dia a dia. Porque o Deus que a gente serve é poderoso para fazer infinitamente mais. Além de tudo que pedimos ou pensamos pelo poder em que em nós opera. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas olha para mim. Jesus estava lá, fazendo tudo isso, criando tudo isso. E João veio para dizer que ele viria. João Batista é aqui, viu? Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens acreditassem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Aí o outro, ele estava chegando... Eu estava pensando que eu estava mudando aqui, eu estou ficando bobo mesmo. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Olha o versículo 11. Veio para o que era seus, ele veio para o povo de Israel, para o judeu. Mas os judeus não o receberam. Contudo, você... eu, a igreja de Jesus Cristo, aos que receberam, aos que acreditaram em seu nome, Deus deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. Irmãos, nós somos filhos da promessa. Se vai aplaudir, aplauda forte. Olha só, na nossa vida sempre parecem pessoas que nos ajudam, sim ou não, irmãos? Olha, cada vida tem uma fase. Olha, vamos pegar Moisés, abre um parênteses na pregação. Moisés, teve 5 mulheres na vida de Moisés. A primeira mulher na vida de Moisés foi a filha do faraó. Ela serviu por um momento, para que Moisés não morresse, Cosmo. Então a filha de faraó cuidou de Moisés, porque a sentença de morte estava sobre a vida dele. Pronto. Antes da filha de Moisés, teve 2, as parteiras.
Porque as parteiras, quando viram o menino, disseram assim, meu Deus, esse menino é bonito demais, a gente não pode deixar ele morrer. Então, as duas parteiras e a filha de Faraó. A quarta mulher foi a mãe. A sua mãe cuidou e educou Moisés para o futuro. E a quinta foi Miriam. Miriam foi aquela que ajudou Moisés a conduzir o povo no deserto. Então, em nome de Jesus, Deus vai colocar pessoas na sua frente que vão servir para propósitos diferentes fases da sua vida. Quem foi ajudado por alguém, já que você nunca mais viu essa pessoa, levanta a sua mão. Ó, Davi, Patrick, tinha um tal de Simei, que ele estava jogando pedra no rei Davi. Jogando pedra no rei Davi. Porque Davi estava passando por humilhação. Joabe, guerreiro de Davi, falou assim, você quer que eu mate ele? Que eu já limpo, já acabou, já resolve já agora. Davi falou assim, não. Deus preparou esse homem para o dia da minha humilhação. Ele só vai servir para isso, para me humilhar. Não precisa fazer nada, não. Deus está levantando ele para isso. Até para isso, Deus levanta alguém. Sabe naquela fase que você precisa ajustar a sua vida? Aparece um capetoso no seu caminho? Quem já teve capetoso no seu caminho? Levanta a mão, já teve? Tem gente que fala assim, meu Deus, como aparece? Esses capetosos que te dão prejuízo, esses capetosos que te enganam, esses capetosos, irmãos, que te humilham, eles estão forjando uma fé poderosa na sua vida. Não despreza eles, não. Não precisa fazer que nem o Joabe queria fazer. Deixa aí, Davi falou assim, Deus levantou ele para o dia da minha humilhação. Mas Deus também vai levantar pessoas para o dia da sua exaltação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Agora, olha bem para mim. Vamos lá, Sara. Uma pessoa da Trindade. Volta. Uma pessoa da Trindade. Então, Jesus, o Salvador. 3. O Espírito Santo. Cada um numa fase. Deus na criação, Jesus na salvação e o Espírito Santo hoje conduzindo a igreja. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Benihim escreveu um livro, Bem-vindo Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito na nossa vida. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos, eu fui batizado no ano de 1982. 82. Quem veio ministrar foi um pastor chamado Ismael Pereira do Lago. Alguém conheceu o pastor Ismael? Conheceu? Conheceu? Você é de Limeira, né? Frequentava lá. O pastor Ismael já estava com seus 70 anos de idade, pastor. 70 anos de idade ele estava naquela época lá. E ele veio na igreja que eu era membro fazer a campanha do batismo com o Espírito Santo. Aí ele trouxe uma bonequinha, ele trouxe um boneco. No segundo culto eu vou lembrar do boneco. Ele trouxe um boneco. E pegava o bonequinho assim e falava assim, você é esse boneco. E mergulhava o boneco dentro de uma bacia de água. Mas com o boneco fechado na sua mão. Aí ele dizia assim, tem irmãos que estão dentro do tanque, mas a água não toca ainda. Aí ele abria a mão assim, Renato. E o boneco ficava imergido na água. Ele falava assim, é assim que Deus quer que você fique. Dentro do tanque e cheio dele. Aí ele pegava uma esponja. E ele fechava a esponja dentro da sua mão e colocava a mão dentro da bacia. Ele falava assim, está vendo? Você está dentro do tanque, mas você não está cheio de água. Aí ele abria a mão. A esponja caía dentro da água, Daniela. Resultado, quando a esponja caía dentro da água, ela ficava cheia de água. Aí ele dizia assim, é assim que Deus quer que você fique. E aí quando eu fui ser pastor, eu o levei para pregar na igreja que eu era pastor, lá em Peúna. Era na farmácia ainda. E eu fui buscá-lo com um carro emprestado do irmão Ulisses, que hoje mora em Rio das Pedras. E aí, no caminho de volta, choveu muito, ele falou para mim assim, Toninho,
Você está começando a sua carreira ministerial. Eu já terminei a minha. Eu não vou ser mais pastor titular de igreja. Mas Deus me deu uma promessa. Eu falei, quê? Eu não vou morrer. Eu vou ser arrebatado. Irmãos, e eu tinha uma consideração tremenda por ele. Eu falei, meu Deus, ele já está para lá de Bagdá. Já está na hora de Deus recolher. Então quer dizer que eu vou ter pouco tempo para ser pastor. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fiquei desesperado para ganhar gente para Jesus. Eu comecei a pregar muito, porque falando assim, como eu vou ter pouco tempo, eu tenho que aproveitar o tempo. Aí eu fiquei sabendo que o pastor Ismael ficou de cama. Eu falei, nossa, agora ele vai morrer mesmo. Agora ele vai partir mesmo. Sabe o que aconteceu com o pastor Ismael? Ele já partiu. A promessa não se cumpriu daquilo que ele imaginava. Talvez não era nem promessa, era um desejo. E Deus não tem compromisso com desejo. Porque se você se converteu depois de 85, se Jesus tivesse voltado, você não estaria salvo. Então Deus tem os seus planos maiores. Deus não cumpre desejo, Deus cumpre promessa. Você pode dar um glória a Deus? Então tem desejo que dá para cumprir, tem desejo que não dá, pronto, acabou. Olha só, a Marcela está grávida, ela não teve nenhum desejo. Eu que provocava desejo da Marcela. Mas não teve. A minha mãe tinha desejo. Minha mãe era terrível, irmãos. Nas gravidez dela não era fácil. Meu pai tinha medo que ela ficasse com desejo e o desejo não se cumprisse. Então ela me achava assim, eu quero comer jaca. Irmãos, ele arrumava uma jaca. Um dia eu vi meu pai saindo à noite para procurar um bauru para minha mãe, um bauru. Sabe o que é bauru? Aquele lanche de carne com queijo e tomate em cima, aleluia, que negócio é de Deus. Porque ela tinha medo que o Dair nascesse com cara de bauru. Já pensou, irmão? Então, assim, essas coisas acontecem. Porque, se não comer torresmo e pôr a mão aqui, nasce com a pele do porco nas costas. Jesus, quem é desse tempo aqui? Levanta a sua mão. Levanta a mão, Adelaide. Você é desse tempo aí, não levanta? Quem é desse tempo aqui? Deixa eu ver. Quem lembra dessas coisas? Lembra dessas coisas? Graças a Deus o povo hoje é bem esclarecido. Sim ou não, irmãos? Bom, irmãos, a gente antigamente sofria muito por falta de informação. Falta de informação. Quer ver? Olha as pessoas aqui. Não pode tomar manga com leite. Comeu manga com leite morre, dá nó na tripa. Quem lembra disso? Olha que coisa feia. Hoje bate o leite com a manga e ninguém morre, meu Deus do céu. Não é? Se comer abacaxi, não pode comer melancia. Quem é desse tempo aí? Hoje come abacaxi com melancia junto, não tem problema nenhum. Irmão, a gente era desinformado. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós não podemos perecer por falta de conhecimento. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre esse Espírito Santo, que é uma pessoa que dirige essa igreja, que dirige a igreja debaixo do céu, que é de Deus. Você pode dar um aleluia por isso? E o pastor Ismael ficou de cama, ceguinho, pazar. O pastor Ciro, sabe o que ele fez? O pastor Ciro era sobrinho do pastor Ismael. Contratou uma cuidadora para ele. A cuidadora, Marcelo, cuidava do pastor Ismael. Ou um cuidador. Sabe qual era a obrigação principal da cuidadora, Damares? Era ler 5 capítulos da Bíblia por dia para o pastor Ismael. E ele ficava deitadinho na cama, e a cuidadora ia lendo a Bíblia para ele. Para que ele pudesse ler a Bíblia toda no ano. E ela lia para ele a Bíblia, capítulos por capítulo, todos os dias. Ele não podia ler, mas ele podia ouvir. Deus é Deus de poder, né? Pessoas valorizando a palavra de Deus. Por isso que ele vivia imergido na presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje, essa terceira pessoa da Trindade, então Deus o Criador, Jesus o Salvador, e o Espírito Santo aquele que promove as coisas de Deus na nossa vida. Aquele que intensifica a ideia de Deus na nossa vida. Aquele que conduz a igreja a andar na presença de Deus. Aquele que motiva a igreja a receber as coisas de Deus. Aquele que convence a igreja. E pessoas têm o quê? Personalidades. Olha lá, tem um ali rindo, outro com o bico virado, outro pensativo, outro preparando uma arte. E sim, irmãos, cada pessoa tem um jeito. Nós temos que aprender a respeitar pessoas, sim ou não?
Porque pessoas têm a sua personalidade. Irmãos, tem gente aqui que quem gosta de brincadeira, levanta a sua mão. Quem não gosta de brincadeira, levanta a sua mão. Não gosta de brincadeira. Mas é difícil não gostar de brincadeira cuidando do seu neto. Ele é uma figura. Irmãos, o Luizinho é uma figura. Quem conhece o Luizinho? Aquele que testa o microfone no domingo de manhã. Uma figura. Ele passou no corredor e falou para mim assim: pastor, não vão vir à noite. Não vou poder vir à noite. Aí ele passou perto de mim e falou assim: nós somos campeão, né, pastor? Campeão. Quando o Palmeiras perde 2, 3 jogos, ele fala assim: eu não vou torcer para o Palmeiras, não, vou torcer para o Corinthians. Eu falei: para, vem cá. Vamos conversar aqui, vamos educar certo essa criança. Então, irmãos, mas é difícil morar com o Joãozinho, e não ter, com o Luizinho e não gostar de brincadeira, porque ele é brincalhão. Agora, você tem que respeitar, tem gente que não gosta de brincadeira. Tem gente que não gosta. Tem gente que é mais sério. Tem gente que é mais sisudo. E não, nem por isso a pessoa é brava. Tem gente que é mais extrovertido. Cada um tem a sua personalidade. E personalidade, algumas coisas são marcas de uma personalidade. Por exemplo, falar. O Espírito Santo, ele fala. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo. Irmãos, deixa o Espírito de Deus falar com você. O Espírito Santo fala com a igreja. Ele conduz a igreja pelo caminho, ele orienta. Aqui eles estavam numa dúvida de começar uma obra missionária. Então, enquanto eles adoravam, enquanto eles jejuavam, olha, tem gente que quer ouvir a voz do Espírito Santo, mas não quer buscar a Deus, não quer se consagrar, não quer adorar, não quer se abster de algumas situações. E como que Deus vai falar com a pessoa? Como que Deus vai dar um caminho, dar uma direção? Irmãos, às vezes você não consegue vir à igreja todos os dias, consegue vir uma vez por semana, mas a melhor igreja que nós temos, além dessa, é a igreja da nossa casa. Ou nós separamos um tempo para ler a palavra de Deus, ou nós separamos um tempo para ouvir a voz de Deus, ou nós separamos um tempo para cantar alguns louvores, ou nós separamos um tempo para ler a Bíblia, dobrar o joelho, clamar a Deus. A maior igreja que nós podemos ter, além desta que nós frequentamos, é a igreja do dia a dia, do nosso serviço, onde nós temos muitas oportunidades, mas nós nos abstemos delas, porque nós queremos agradar a Deus. E quando você se abstém de situações que vão levar você a se afastar da fé, você agrada a Deus. E quando você agrada a Deus, o Espírito Santo fala com você. Você quer ouvir a voz de Deus? Então adore e jejue. Enquanto eles adoravam, o Espírito Santo começou a falar. Nessa manhã, o Espírito de Deus já falou conosco de uma palavra de conhecimento. E agora está falando conosco através da Bíblia. Deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida. Acorda o dia e convida essa terceira pessoa da Trindade que está com a igreja, que é o Consolador, que é o advogado da igreja, que é o protetor da igreja, que é a nossa tampa. Eu ouvi essa semana, irmãos, que todo mundo precisa ter uma tampa. Todo mundo precisa. Olha só, suponhamos, aqui está essa taça de água. Ela não tem tampa. Se eu a virar, ela cai, a água. Mas se ela tivesse uma tampa, está limitado o poder dessa água sair dessa taça, porque ela tem uma tampa. O Espírito Santo de Deus é a nossa tampa. É a tampa que não permite que eu me afaste, que eu me desvie, que eu saia do processo de Deus para a minha vida. E Ele quer falar comigo, falar com você, e Ele usa pessoas, e Ele usa reuniões, e Ele usa situações. Então, enquanto aqueles homens adoravam,
ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Quem quer ouvir a voz de Deus, dá um aleluia nesse lugar. Então faça a sua parte, porque Deus está falando. Você pode dar um glória a Deus por isso. O Espírito Santo pensa, irmãos. Pessoas pensam, pessoas falam e pessoas pensam. Olha o texto. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas. Quem consegue, irmãos, entrar nos teus pensamentos? Quem consegue entrar nas profundezas da tua mente? O Espírito Santo, ele conhece até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Só você conhece os teus pensamentos. Às vezes o seu pensamento não condiz com a sua atitude. Mas todas as coisas, elas se revelam. Nada fica encoberto, que não há de ser revelado. De repente, aquilo que a gente pensa e a gente não fala, acaba escapando. Ontem eu fui pregar numa igreja do Chapadão, e eles levaram o coral Eclésias lá. Quem conhece o coral Eclésias? Mas é muito legal de ouvir os meninos cantar. Eles cantaram aqui no coral Black, no culto da consciência negra. E a igreja estava apagada. Apagada. Quando eles subiram no altar, o pastor acendeu todas as lâmpadas da igreja. Todas as lâmpadas da igreja. E eles são todos morenos. E ontem eles estavam impossíveis. Todos morenos. O dirigente falou assim: eu estou achando que tem preconceito nessa igreja. Quando os loirinhos cantavam, tudo apagado. Agora veio os negão, tudo escuro, tudo aceso. Aí alguém já apagou a luz. Aí ele falou assim: não, acenda. Porque só vão ficar só vendo dente aqui na frente. Irmão, o povo, mas deu tanta risada. Deu uma crise de riso dentro de mim. Eles mesmo brincando sobre situações. É assim que muitas vezes ele pensa sobre ele. Mas ele estava fazendo uma brincadeira. Mas tem pessoas que ele está ouvindo essa brincadeira, mas lá no seu interior, ele é um racista assumido. E de repente, ele solta uma palavra que ofende. Quem é que conhece o espírito do homem, senão o próprio homem que tem o espírito dentro dele? Às vezes chega uma pessoa perto de você, e você a cumprimenta, e você fala assim: olha, que Deus te abençoe. Quando você fala assim: eu espero que morra. Oh, meu Deus! Tem gente que se incomoda com isso. Quem conhece o Espírito seu que está dentro de você? E quem conhece, irmãos, quem pode conhecer a Deus, senão pelo Espírito do próprio Deus? Nicodemos foi falar com Jesus. Jesus disse para ele assim: Nicodemos, te é necessário nascer de novo. Por isso que o crente, pastor Zé Antônio, precisa aceitar Jesus como Salvador. Porque quando a gente aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Você pode dar um glória a Deus? Então agora dentro de você habita a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. Você pode dar um aleluia. E quem é que vai discernir? Quem é que vai ajudar você a conhecer mais de Deus? O Espírito Santo que está dentro de você. Aleluia por isso. Então o Espírito Santo precisa pensar sobre Deus dentro de mim. Por isso que eu não posso ficar só dentro do tanque. Eu preciso que o tanque me envolva, que a presença de Deus me encha, que eu seja cheio desse Deus, porque os pensamentos de Deus só vão ser revelados para você por causa do Espírito Santo que está dentro de você.
Olha, eu tenho certeza que eu vou dizer aqui, tem pessoas aqui, irmãos, que se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus, e essa presença do Espírito Santo na sua vida, há muito tempo já tinha abandonado a fé. Não é verdade? De tanta pancada, de tanta humilhação, de tanta situação que você já viveu, não só por pessoas, mas da vida, de dificuldade. Nós temos aqui na igreja o caso da Cleusa. Eu vou falar porque ela não está aqui. A Cleusa, quando eu ganhei a Cleusa para Jesus, lá em Peúna, ela pesava 185 quilos. E ela chegou na igreja, irmãos, ela tinha tanto demônio, ela tinha demônio até debaixo da unha. Ela manifestava os demônios dela, era uma coisa absurda, ela era muito grande, muito grande. E ela caía no chão assim, e ela ficava, graças a Deus que quando manifestava os demônios dela, ela só manifestava, ela ficava ajoelhada. E a igreja orando por ela, e ela foi liberta. Irmãos, essa mulher é uma das pessoas mais fortes que eu conheço debaixo da terra. E ela foi liberta por Jesus. Foi liberta milagrosamente, se converteu, irmão. Sofreu, mas pensa numa pessoa que sofreu. Ela cuidava do pai idoso e da mãe idosa, os dois morreram, eu fiz o velório dos dois. Ela tinha um filho de 18 anos que era um talento na igreja, o Daniel. Irmãos, era uma coisa absurda o menino. Ele veio na estrada, bateu o carro em alta velocidade e morreu. Foi um dos dias mais tristes que eu já vivi sobre a terra. E nós fizemos o velório do Daniel um domingo às 5 horas da tarde. E fomos para o culto. A igreja chorou quase um mês. Eu tive que gritar com a igreja, para a igreja parar de ter luto, porque agora era tempo de vida nova. Mas não estava fácil. E aí ela tinha um irmão, de 270 quilos, que não tinha raciocínio. Ele não tinha uma mente como a nossa. E ele ficava deitado no chão. Deitado no chão. Brincando com garrafa PET. E tu tinha que tomar banho de mangueira. E um dia ela desabou, ela falou assim, não dá para entender Deus. Ele me leva um filho saudável, forte, lutador, perfeito, bonito, com futuro. E deixa o meu irmão nessa situação, desse jeito, dentro de casa. Ela falou por um minuto. Quem já falou bobagem desse tamanho? Levanta a sua mão. Já? Ela falou. Daqui a pouco ela foi lá, dobrou o joelho e falou assim, Deus me perdoe. Eu não sei o que eu estou falando. Tudo está nas tuas mãos. Passou uns 2, 3 anos, o menino morreu. O moço faleceu. E ela está de pé. Está de pé. É um testemunho, irmãos, dos mais fortes que eu conheço. O marido a abandonou no auge da riqueza que eles possuíam. O marido a abandona no auge da riqueza que eles possuíam. O marido perdeu tudo. Tudo. Deixou ela com 2 casas. Ficou doente. Sabe quem cuidou do homem doente? Cleusa. Até o último dia da vida. Trouxe para morar dentro da casa dela e cuidou dele todos os dias. Eu sou testemunha. Sabe o que Deus fez nesse período? Converteu o homem. Batizei o homem. Foi cheio do Espírito Santo. Morreu e foi para o céu. Vai explicar. Quem conhece, quem consegue entender estas coisas, senão o Espírito de Deus que pensa que está dentro da gente, sim ou não? Só vive com Deus e para Deus quem o Espírito Santo
quem possui esse Espírito Santo sobre a sua vida. Porque quem conhece os mistérios do homem, senão o Espírito do homem que está dentro dele? Quem conhece os mistérios de Deus, senão o Espírito Santo que está sobre a sua vida? E eu dou uma palavra sobre você nessa noite, nessa manhã. Deus vai te revelar as profundezas dele, a grandeza dele, a maravilhosa graça dele sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo tomar conta da sua vida, porque ele é que conduz a igreja hoje. Você pode dar um aleluia por isso. O Espírito Santo sente, irmão. Pessoas sentem, sim ou não? Pessoas se alegram, pessoas se entristecem, o Espírito Santo sente, olha lá. Não entristeçais, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual você foi selado para o dia da redenção. Quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus vem sobre a sua vida e coloca o selo dele. Você tem o selo, você tem a marca do sangue de Jesus sobre a sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso. Tem uma marca sobre a sua vida. O pastor Nilson, da Igreja Batista, lá de Rio Claro, do Calvário, ele trouxe um dia um homem e eu fui vê-lo pregar. Era o terceiro maior macumbeiro do Brasil. E o ex-macumbeiro foi pregar. Eu não sei como é que mede esse negócio de macumbaria, mas ele era o terceiro maior de todos. E ele foi pregar lá. E ele deu um testemunho assim, o testemunho da sua conversão. Como que ele se converteu, Ariovaldo? Ele foi fazer um despacho no cemitério. Quando ele estava no cemitério fazendo um despacho, ele tinha que entregar o despacho num túmulo. E ele foi em um túmulo para entregar o despacho. Quando ele está no túmulo entregando o despacho, manifestou lá a entidade e falou assim: este túmulo não pode entregar despacho. Ele falou: por que não? Esse túmulo tem uma marca. Ele falou: marca? Esse tem marca, pode pular. Procurou outro. Esse também não, esse tem marca. Procurou outro. Esse pode. Esse não tem a marca. Pode entregar o despacho. E aquilo ficou na cabeça. Deus colocando a tampa na vida da pessoa. Irmãos, é Deus que põe tampa na nossa vida. Ficou na cabeça. Ele foi lá e baixou as entidades, ele perguntou: que marca é essa? É que aquelas pessoas do túmulo que foram enterradas naquele lugar, elas foram crentes. Elas acreditaram em Jesus Cristo na terra. Então, até depois de morta, os túmulos delas têm que ser respeitados. Ele falou assim: pelo amor de Deus, ou pelo amor do diabo, vai saber o que ele falou. Ele falou assim: que é isso? Um Deus, que até que a pessoa está morta, cuida do que é dela? Eu preciso conhecer esse Deus, porque esse Deus vai me dar proteção. Foi assim que começou a conversão dele. Irmãos, você quando recebeu Jesus como Salvador, foi colocada uma marca sobre você. Pá! Tem um selo, a sua carta vai chegar no correio e vai chegar no endereço destinado. Você vai chegar no céu. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quem tem a marca aqui, levanta a sua mão para o céu. Fala assim: Senhor, eu estou selado para o dia da minha redenção. Mas esse Espírito Santo que selou você para o dia da redenção mora em você. E ele fica triste. Ele não vai abandonar você, a não ser que você o abandone. Mas ele fica triste. Olha só. Essa semana, eu fui lavar minha mão na pia. E não tinha uma toalha, um guardanapo ali perto. E mesmo que tivesse também, às vezes a gente é meio desligado. Sabe o que eu fiz? Eu lavei a mão e saí com a mão assim, tentando enxugar a mão no ar. E caiu uns pingos no chão. E coloquei a mão molhada na porta da geladeira. Quem acha que eu tomei bronca, levanta a mão. Quem aqui toma bronca quando faz isso, levanta a mão. Aí, todo mundo é normal aqui.
Quem que dá bronca quando acontece isso na sua casa? Está vendo? Aí tudo dá bronca. Eu tomei bronca. A minha casa não fica... Irmãos, foi só uns pinguinhos que caiu aqui e ali. A mão colocou na geladeira, molhada, escorreu assim, não estragou nada. A Lourdes olhou e falou assim, você me deixa triste assim. A casa está limpinha, acabei de limpar a casa, você vai sujar a casa. Mas, irmão, não era barro, não é pé de barro. Eu não fritei torresmo na cozinha, irmão. Eu só derrubei gotas de água que molhou o chão. Aí eu falei, agora passa aqui, pisa em cima, e vai sujando tudo. Está vendo? É todo mundo... Está ficando bravo. Calma, repreenda aqui, repreenda. Irmãos, você acha que o Espírito Santo de Deus não é a mesma coisa na sua casa? Ele mora dentro de você. Deixou a casa limpinha, arrumadinha. Lá está você jogando água. Não estou falando de porqueira. Água. Manchou. Escorreu na geladeira. Manchou o chão. E o Espírito Santo fica triste. Ele sente quando a gente sai fora da curva. Ele sente. Então, como pessoa ele fala, como pessoa ele pensa, como a pessoa ele sente. Como pessoa, ele tem vontade. Ele tem vontade. E sabe qual é a vontade do Espírito Santo? Boa, perfeita, agradável. É uma vontade que vai te conduzir à vitória. Você pode dar glória a Deus por isso. Aqui, e quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. O Espírito Santo teve uma vontade. Não é para cá, é para cá. Irmãos, e quando Deus fala com a gente, é melhor ouvir. É melhor ouvir, facilita. Mas se você quiser fazer a tua vontade, você pode. Você pode, você tem livre-arbítrio, só que vai dar com burro na água, vai perder tempo, vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Por isso, é melhor obedecer do que sacrificar. Olha Balaão. Balaão era um profeta, foi chamado por Baruque para profetizar contra o povo de Israel. Balaão, profeta, vai profetizar coisas negativas contra o povo de Deus, pago por um outro rei. E ele vai com a sua mula, sobe na mula e vai. Max, vem me ajudar aqui, Max. Prometo que você não vai ser a mula. Vem me ajudar, corre aqui. Você é Balaão. Está em cima da mula. De repente, Max, você para, porque tem um anjo na sua frente. Mas você não está vendo o anjo, só a mula. A mula está vendo o anjo. E ela parou. Começa a bater na mula. Vamos, mula. Vamos, mula. Jeito vou ter que ir a pé. A mula ficou empacada. Irmãos, tem muita gente que a vida empacada, porque Deus está dando direção e você está insistindo no muro que não é para dar volta. Agora é uma palavra revelada. Vale mais a pena dar a volta do que insistir naquilo que Deus não quer para a sua vida. E se Deus colocou um anjo no seu caminho, respeite, porque o Espírito Santo está dirigindo você. Para algumas pessoas não precisa pôr anjo. Ele já entendeu que não é para ele, já dá a volta. Para outras pessoas, Deus tem que pôr um anjo, uma muralha, uma cerca elétrica, dar choque.
E mesmo assim ele não aprende. Então ele vai. Depois ele vai ter que voltar tudo para trás. Não tem problema nenhum. Mas olha lá. Vamos. Vamos. A mula, irmãos, fala. Quem já ficou nervoso sabe o que eu vou dizer aqui agora. Ele está tão irritado, mas tão bravo, que a mula fala assim: você não está vendo que tem um anjo aqui? E ele fala assim: que anjo? Que anjo? Eu tenho que passar, meu. A mula, mas não tem jeito. Você não está vendo que eu vou para cá, ele cerca. Ele cerca, ele está cercando. Ô, mula, pelo amor de Deus, velho, preciso passar. Irmão, gente nervosa dá bom dia para cavalo. E ele ficou empacado. Até que Deus abriu os olhos dele. E ele viu que o que impedia dele passar era um anjo. A mula de cima não tinha visto, que a mula de baixo tinha visto já. Prometi que não ia chamar de mula. Mas você é o Max, e lá era o Balaão. Vamos aplaudir o Max aqui, irmãos. E eu vou terminar. O Espírito Santo tem vontade. Se algo tiver, irmão, se algo for parado na sua frente, e você não conseguir ver o caminho, aceita. Aceita. E se você crê que Deus está no controle da sua vida, você pode dar um glória a Deus por isso? Olha lá, o Espírito Santo, ele trabalha. Olha, trabalha. Você é um vaso. Mas você não é um vaso pronto. Você é um vaso em construção. Se você for um vaso pronto, tem que ser quebrado e feito de novo. E o oleiro está trabalhando na nossa vida. E quem Deus usa para trabalhar na nossa vida é o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele faz com que a gente seja uma testemunha de Jesus. Ele faz com que a gente pregue Jesus, que a gente fale de Jesus, que a gente anuncie Jesus. Isso é um dos feitos dele. Outro feito, ele convence o homem que o homem é pecador. Ele vai convencer você que nós somos pecadores. Irmãos, não adianta falar que a pessoa não pode fazer. É o Espírito Santo quem convence a pessoa. É o Espírito Santo que trabalha na pessoa. Olha a importância dessa terceira pessoa. Ele é tão importante que sem ele nós não podemos conduzir a igreja. Sem ele não tem igreja, porque quando a igreja for levada ao céu, ele vai junto. E aí não vai ter ninguém que fale de Jesus, não vai ter ninguém que testemunhe de Jesus, não vai ter ninguém que convença o pecador. Por isso aproveitemos o momento, porque esse Espírito Santo, ele tem um rio para a gente navegar, um rio de graça, de alegria, de bênção, de presença, de unção. Aleluia. O Espírito Santo capacita. Se coloca de pé para a gente orar. É o Espírito de Deus que capacita você. Olha lá. Mas o fruto do Espírito, como que ele capacita? Ele nos dá frutos. Ele trabalha em nós algumas coisas. Olha lá, ó, amor. Não consegue amar? O Espírito Santo vai produzir amor no seu coração. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São coisas que o Espírito Santo trabalha no nosso interior todo dia. Já se identificou ali, irmãos, algumas coisas que você precisa mais do que outras? Uma pessoa não chega a lugar nenhum, irmãos, se ela não tiver esses frutos aqui. Principalmente eu vejo muito domínio próprio, mansidão, ser generoso. Isso Deus tem que trabalhar na vida da gente todo dia. Dessa vida ninguém vai levar nada, não, irmãos. Então deixa o Espírito de Deus trabalhando na sua vida. Terminamos aqui. O Espírito Santo, nosso companheiro. Quantos querem dar mais liberdade ao Espírito de Deus na sua vida? Levanta a sua mão. Quem conseguiu entender a importância dele? Sem ele, irmãos, não dá. Amanhã, quando se acordar,
você vai dizer assim: Pai, o Senhor foi o Criador. O Senhor foi o Criador. Jesus, o Senhor é o meu Salvador. Mas Espírito Santo, é por causa de você que eu acredito no Pai e eu confio no Filho. Porque é o Espírito Santo que conduz a nossa igreja. Pastor Misael, quem é do tempo do pastor Misael aqui? Ele era muito interessado nas coisas do Espírito. Tanto é que a catedral ali em cima, ela ia chamar Catedral do Espírito Santo. E o sopro do Espírito tem que estar na nossa vida todos os dias.